Olá, tudo bem? Que bom você estar aí comigo. Eu sou a Carla Bovo, eu sou da Germinar Consultoria, eu sou farmacêutica. Comecei fazendo estágio em farmácia lá em 1993, onde eu fiz uma pergunta lá para a pessoa que cuidava do meu estágio, que eu já poderia fazer uma consultoria, porque a farmácia ela só dispensava o que vinha pedido. E na realidade, o que aconteceu efetivamente, né? Essa pessoa chegou para mim e falou assim: olha, você precisa conhecer todo o mercado de varejo farmacêutico para fazer essa consultoria efetivamente. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e comecei o meu percurso, o meu caminho aí para conhecer tudo do mercado de varejo farmacêutico. Eu comecei numa empresa que chamava Morifarma. A Morifarma eu fiquei 3 anos lá e aprendi muito com os balconistas, porque quando a gente sai da faculdade de farmácia, a gente não tem essa experiência no varejo. E sempre foi meu desejo trabalhar no varejo, porque eu amo fazer o que eu faço. E aí, quando eu aprendi a trabalhar no balcão, basicamente com os balconistas que me ensinaram daquele momento lá, eu fiz todo um trabalho na Morifarma e eu queria crescer, eu não queria somente ficar como farmacêutica. E eu fui chamada para ser a gerente farmacêutica daquele espaço lá, né, da Morifarma, e fui fazendo aí os meus primeiros momentos, né, de liderança com a equipe e assim por diante. Logo depois, quando eu saí da Morifarma, eu fui trabalhar na Drogasil e permaneci lá por quase 15 anos. Na Drogasil, eu entrei como farmacêutica, logo após 3 meses eu fui para gerente farmacêutica. Depois eu cuidei de toda a área externa da loja, né? O que é a área externa? Tudo que é fora do balcão, né? Toda a parte de perfumaria, beauty center, dermocosmético. Lá a gente fez um trabalho maravilhoso, eu junto com a Drogasil e toda a equipe da Drogasil. Nós desenvolvemos a área de dermocosmético, desenvolvemos um negócio que era totalmente novo, que era o dermocosmético para o mercado de varejo farmacêutico. E nos tornamos referência, né, de dermocosmético naquele momento. Logo depois, eu fui para uma área construir, na realidade, lá toda a parte de ensino da Drogasil, junto com a equipe do RH, então a gente fazia toda a parte de treinamentos para a equipe. E eu fui chamada, tive um convite para estar participando da Onofre. Onofre, tinha Onofre em casa, Onofre mesmo, as farmácias. E essas farmácias eram muito sofisticadas, farmácias de luxo, onde a gente fez um trabalho lindíssimo também. Logo depois veio a compra da CVS e eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Lá na indústria farmacêutica, eu conheci várias coisas da indústria, mas principalmente eu conheci o quê? Uma forma diferente de trabalhar, porque eu conheci a forma do varejo, eu conheci a forma da indústria. Logo depois da indústria, eu fui para a distribuição, entender como era a distribuição e sempre pensando lá dentro do meu coração, um dia eu acho que eu vou ser uma consultora. Mas eu já não acreditava muito nisso e fui seguindo o meu caminho, mas sempre com esse desejo de conhecer tudo do mercado de varejo farmacêutico. Quando eu saí da indústria, eu fui trabalhar na distribuição, como eu já disse. Essa distribuição me deu a visão de um mundo totalmente diferente da realidade que eu conhecia, né? Das grandes redes e assim por diante. Eu conheci o Brasil de verdade, eu conheci São Paulo de verdade. Eu fui do Jardim Ângela, fui em vários locais que eu nunca tive a possibilidade de estar indo e conhecendo realmente qual era a realidade das pessoas. A partir daí, eu fiz um trabalho também de marca própria numa outra empresa e também de produtos de suplemento e conheci toda a parte alimentícia, toda a parte de produtos naturais. Isso foi muito bacana. Logo depois disso, eu fui chamada pelo CFO, que era da Onofre, que era o novo CEO da Farmais, para estar fazendo um trabalho em franquias, que era um outro negócio totalmente diferente. E como eu sou muito inquieta e sempre querendo aprender mais, com certeza eu aceitei esse novo desafio. Fui fazer esse trabalho na franquia, cuidando da universidade corporativa e também da área de trade marketing. Após sair da Farmais, eu tive um novo convite para estar trabalhando no associativismo na Farmarcas. E lá o objetivo era desenvolver a parte de trade marketing e passar também o conhecimento que eu tinha. E logo depois da Farmarcas, do trabalho que foi feito, né, que a Farmarcas é dentro da Febrafar, de todo o entendimento desse mercado de associativismo, eu fui chamada para estar fazendo um trabalho em Manaus pelo mesmo CFO,
que era CEO da Farmais, e me convidou para fazer um trabalho de consultoria. E aí eu me lembrei de tudo que eu tinha passado. E como Deus é muito justo e muito certo no tempo e na agenda, no time de agenda da gente, eu fui no momento certo, com a bagagem certa para estar fazendo esse trabalho. Só que eu não acreditava em mim naquele momento. E eu falei, não, em hipótese alguma eu vou ser empreendedora no Brasil? Não vou fazer isso. Eu sempre trabalhei CLT, ele falou, não. Ele chama Paulo Ricardo. Não, você vai abrir sua empresa. Eu não vou abrir, vai abrir, não vou abrir, vai abrir, e eu abri. Só que para eu abrir, eu não queria abrir simplesmente o CNPJ. Eu queria abrir realmente uma empresa. E aí, no primeiro dia de pandemia, eu abri a minha empresa, que já era decretado lockdown, onde as pessoas não poderiam ir para nenhum lugar. E a Germinar era uma empresa que atendia 100% online, fazia visitas presenciais também, mas atendia 100% online. E naquele momento foi uma grande oportunidade, porque nenhuma empresa trabalhava nesse formato 100% online. A principal dor enfrentada, e aí que eu vejo com todos que vêm até a Germinar, é realmente entender, separar o negócio da sua vida mesmo. Então, as pessoas geralmente estão muito sobrecarregadas, sem processos, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente criar rotina, disciplina, organização, faz com que as pessoas tenham uma vida melhor e tenham um negócio melhor também. Porque quando você tem um negócio melhor, você consegue ver várias formas diferentes de fazer o negócio. Então, quando você observa essa dor, a principal dor é falta de organização, falta de disciplina, falta de rotina, criar processos bem definidos. Só que sempre a principal dor é lidar com as pessoas. E esse é o grande diferencial da Germinar. Além de criar processos, ela cria o quê? Um desenvolvimento humano muito importante para fazer com que esses processos sejam executados da melhor forma possível, de forma extraordinária. Agora a gente vai falar sobre estratégia, gestão e pessoas. Exatamente. Esse é um trio, eu vou chamar de trio parada dura, será? Não, é um trio muito importante para que a gente faça acontecer. Primeira coisa, a gente precisa identificar as pessoas e as pessoas precisam estar no lugar certo. Isso é o que faz grande diferença e dá velocidade ao processo. Então, a identificação das pessoas e a estratégia tem que correr juntas. Primeiro a gente vai desenhar a estratégia, analisar o teu negócio, ver o diagnóstico que esse negócio tem e entender quem são as pessoas que fazem parte desse negócio. Mas não é entender superficialmente, sabendo o nome, é realmente mapeando essas pessoas para identificar todos os pontos fortes e os pontos a melhorar. Sim, não existem pontos ruins, existem pontos sempre a melhorar, porque qualquer pessoa pode fazer essa melhoria contínua. E é exatamente isso que a Germinar vem propor para vocês, é fazer essa diferença com as pessoas que você tem aí, treinando, capacitando, acolhendo e fazendo com que as pessoas entendam, por adesão e não por imposição, todos os processos que precisamos seguir. E aí é desenhada uma estratégia, trazendo as pessoas juntas e com certeza a gente consegue não só trabalhar com essas pessoas em desenvolvimento, não só pessoal, mas humano e profissional. E muito importante, além de tudo isso, é trabalhar a prata da casa, né? É importante não só as pessoas trabalharem por dinheiro, mas sim por almejar algo profissional maior, para querer aprender mais, para querer se desenvolver mais. E quanto mais bagagem você tem, mais é fácil, né, de fazer o seu trabalho. E isso que a Germinar propõe para as pessoas, para que elas se desenvolvam e consigam chegar em lugares que elas nem pensariam chegar. E com relação à gestão, ela é fundamental, porque realmente o óleo escorre. Quando eu trabalho a gestão e eu coloco lá na gestão, ela passa para todo mundo um perfil totalmente diferente. E a gente trabalhando tanto a gestão quanto a base da pirâmide, isso funciona de uma forma muito efetiva. Então, os dois lados, os dois limites devem ser trabalhados de uma forma muito interessante, onde a gente explica para a gestão qual é a função da gestão, que é realmente tratar de pessoas e gostar de gente e fazer esse trabalho de uma forma efetiva, sem perder o foco na venda e sem perder o foco no propósito da sua empresa, na cultura da sua empresa, porque é muito importante a gente respeitar a sua cultura, o seu negócio. Gente, um case de sucesso, né? Muito interessante. Vocês imaginam uma farmácia que as paredes eram de barro
Era um prédio histórico, onde a gente não podia derrubar as paredes de barro em volta dessa farmácia e transformar ela toda interna numa farmácia moderna, bacana, visualmente, linda, com todos os seus colaboradores que antes trabalhavam numa farmácia sem vida, sem vitalidade com relação à parte de visual merchandising, numa farmácia antiga, onde não tinha esse conceito não só de modernidade, mas de alegria, de pôr e expor os produtos de uma forma eficiente. Então essa farmácia é a farmácia Dona Maria de Icó. É uma farmácia que é um exemplo, né, de trabalho humano com as pessoas, desenvolvimento humano e também desenvolvimento não só do negócio, mas de tudo, porque ela saiu do zero. Ela foi destruída e reconstruída com todas as limitações desse prédio histórico e a gente tem que fazer várias adequações e juntas, eu e meu cliente, que é esse cliente tão querido, né, da farmácia Dona Maria, a gente conseguiu fazer um trabalho excepcional. Mas eu não poderia deixar e esquecer, né, de todos os meus clientes, mas tem um outro também, que é das Drogarias Feitosa, que a gente começou com uma loja e hoje a gente está com a rede, e é muito interessante esse trabalho que a gente faz com eles, porque é um desenvolvimento também, não só humano, mas desenvolvimento do negócio e mudança de muitos paradigmas. Então esses são exemplos interessantes aí para a gente acompanhar que são resultados surpreendentes, e se você quer fazer 1 milhão, vem com a gente. Me fizeram uma pergunta uma vez, o que move para eu permanecer nesse mercado? Na realidade, é meu propósito. Eu faço exatamente o que eu amo fazer, exatamente o que eu sonhei fazer, e por isso que eu não faço. Eu me divirto. Eu não trabalho, eu realmente me divirto com tudo que eu faço. Eu tenho prazer, não só desejo, mas é um propósito de vida, não só de multiplicar a informação, mas de fazer você prosperar e de fazer você encarar esse trabalho tão bacana, que pode ser tão diferente, mas às vezes tão pesado aí para o seu dia a dia. E você organizar não só o seu trabalho para ser muito mais eficiente e você também ter uma vida muito mais legal. Então você tem que curtir no trabalho e curtir fora dele também. E essa é a ideia da Germinar, é fazer com que seu trabalho seja profissionalizado. E aí vai ficar muito mais fácil para você gerir o seu negócio. E muitas vezes você não precisa estar lá presente. Você pode gerir o seu negócio mesmo de longe, com pessoas adequadas e preparadas. E é isso que a Germinar faz. Vem com a Germinar.